Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 1 João capítulo 2. Eu tratei com os irmãos no último culto de ceia. Na realidade foram há 5 semanas atrás, não é? Porque a ceia devia ter acontecido na semana passada, mas pela conferência nós a transferimos para hoje. Naquele culto, há 1 mês e 1 semana atrás, eu falei do verso 9 do capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É uma verdade tremenda. Mas hoje eu quero falar sobre a verdade do capítulo 2, verso 1. E eu peço que você coloque-se em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Depois da leitura, ainda de pé, nós vamos orar. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Senhor, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós, e ela é poderosa para adentrar profundamente em nosso coração, em nosso pensamento, discernir nossos propósitos, e rogamos que assim o Senhor o faça. Pois oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar. Eu quero perguntar primeiro e levá-lo a pensar nisso. O que é um incrédulo? Você tem na sua mente uma definição? O que é um homem incrédulo? Como definimos incrédulo? Você conhece algum incrédulo? Eu acho que você já foi um dia incrédulo, assim como eu. Afinal de contas, o que é incrédulo? Incrédulo é aquele que, acima de tudo, a palavra de Deus não faz efeito algum. Não importa o que você diga, não o leva a movimento algum. Não o leva a nada. Quer um exemplo de incredulidade? Quantos anos Noé pregou antes do dilúvio? 120 anos. Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas entraram na arca, então? Ele mais 7, todos da família dele. E os outros homens? Incrédulos. Incrédulos até quando? Até que a porta se fechou, as águas vieram e a morte bateu a porta. Essa é a história de todo incrédulo. A história dos homens no tempo de Noé é a história de todo incrédulo. Assim são os incrédulos. Noé podia ter pregado por 1.200 anos. Para um incrédulo não faz diferença. Ele é insensível. A verdade bíblica, cristológica, que eu quero lhes dizer hoje, ela só tem efeito se você não for incrédulo. Porque você, mesmo sendo um crente, pode agir com incredulidade diante de uma verdade. Você pode ouvir algo da palavra de Deus, e mesmo que isso seja absolutamente a verdade, e que você reconheça isso, você pode ter a atitude de um incrédulo. Por quê? Porque não faz nada diante daquilo. O que é fé? Ao contrário, então, da incredulidade. A fé é não somente a confiança naquilo que nos é dito por Deus, mas a nossa ação diante daquilo que Deus está dizendo. O que seria fé naqueles homens do tempo do dilúvio?
se eles tivessem acreditado na mensagem do pregoeiro da justiça e tivessem se refugiado na arca, salvado suas vidas e não perecido nas águas do dilúvio. A fé lhes levaria o quê? A uma atitude. A fé ela é ativa, enquanto a incredulidade tem esse passo passivo. Quando você ouve uma verdade da palavra de Deus, você precisa tomá-la em fé. Isso significa que você precisa agir diante disso. E aqui, sobre Cristo como nosso advogado, nós temos uma verdade bíblica tremenda, mas que pode encontrar no seu coração incredulidade. Ou seja, você não fazer nada a respeito disso. E é uma verdade que advém exatamente disso. Nós temos um advogado junto de Deus, Jesus Cristo, o melhor dos advogados. Eu pergunto a você, o que faz um advogado conhecido e famoso? É lógico, se ele ganhar o quê? Todas as causas que ele dispute. Jesus Cristo, só por isso, já seria um advogado perfeito, porque ele não perde causa alguma. Mas ao final da mensagem eu vou mostrá-lo que há algo nesta advocacia de Cristo que nenhum homem pode suplantar, nenhum homem pode passar além. É algo que somente Ele, como nosso advogado, é capaz de fazer. Então aqui há duas questões básicas, há duas questões principais que nós devemos colocar a nossa atenção. A primeira delas está no princípio do versículo: meus filhos, meus filhinhos, como diz João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, o primeiro propósito aqui é despertar a sua consciência para que você não dê lugar ao pecado. Esse é o primeiro propósito. Despertar a sua consciência para que, se há algum pecado ocorrendo em sua vida, se há algo pecaminoso pronto a ser cometido, que você desista imediatamente dos seus planos pecaminosos. Que você abandone completamente qualquer pecado que esteja presente em sua vida. E a segunda questão é muito bem colocada: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então aqui ele está dizendo que ele está nos anunciando que se algum de nós pecar, há remédio na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdade absoluta desse texto. Há pleno remédio na pessoa de Cristo para os nossos pecados. Jamais nos postemos com incredulidade diante disso. Ou seja, este anúncio de que há remédio na pessoa de Cristo deve despertar-nos a fé na pessoa e na obra dele. Então nós temos que começar pelo seguinte: o primeiro aviso que é dado: meus filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. E isto é um fato importante. Eu já falei em outros estudos, eu creio que na última quarta eu acabei citando isso também, que nós precisamos fazer aqui uma diferenciação no tempo verbal que é usado aqui. Aqui, o tempo do verbo sugere que sejam atos definidos de pecado. E aqui eu preciso diferenciar, então, o que são atos pecaminosos e o que é hábito pecaminoso. O que são hábitos pecaminosos? É muito fácil você perceber isso quando você olha para a vida dos homens que não conhecem Jesus Cristo. Todo aquele que é incrédulo para com Cristo, todo aquele que não é salvo, ele vive no hábito do pecado. O que significa o hábito do pecado? É a única coisa que ele sabe fazer. A Bíblia diz que até o respirar do incrédulo é pecado. Esse mundo não foi criado para ele. Só o fato dele estar aqui é pecado. Tudo que ele faz é pecado. Então, quando nós chamamos de hábito do pecado, nós estamos dizendo que é a grande marca da vida dele. Ele só sabe pecar. O homem incrédulo não sabe fazer absolutamente nada que seja bom. Ele não tem capacidade de fazer nada que seja justo. Nada que Deus aceite. Tudo na vida dele é pecado. Então, isto é a característica do hábito pecaminoso. Agora, o que são atos pecaminosos? Agora, então, nós passamos para a vida daqueles que já creram em Cristo. O crente, o salvo, ele não está livre de pecar.
Nós estudamos isso no capítulo 1, no último culto de ceia. Ele não está livre de cometer atos pecaminosos. E isso de toda sorte de pecado. Creio que não há nenhuma sorte de pecado que algum de nós não possa vir a cometê-lo. Daqueles que consideramos mais simples ou daqueles que consideramos mais graves, socialmente ou moralmente. Mas o fato que nos diferencia dos incrédulos é que nós permanecemos com a nossa natureza pecaminosa. E o que ela nos traz? Atos pecaminosos. Nós não estamos livres daqui ou ali cometermos atos que Deus reprova. Mas, irmãos, nós como salvos, não podemos viver do hábito do pecado. Porque esta é uma característica de quem? Daqueles que não conhecem Cristo. O alvo que temos diante de nós é a perfeição. Mesmo que ser derrotado pelo pecado enquanto neste corpo pecaminoso seja algo inevitável, isso não quer dizer que o nosso alvo não seja realmente a perfeição de não dar lugar ao pecado em nossa vida, ou seja, a vitória contra o pecado é possível e é desejável. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 6, eu vou citar algo ali que é importante para a compreensão disso. Romanos capítulo 6, eu vou ler os versos 1 e 2 de Romanos 6. Notem o que está escrito ali. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Sabe o que aconteceu? Quando os primeiros ouvintes de Paulo leram a epístola aos Romanos, e quando ele pregava, então, tanto aos judeus quanto aos gentios, sobre a graça de Deus, Paulo estava pregando que a graça de Deus é superabundante. Sabe qual foi a conclusão deles? Quanto mais nós pecarmos, mais abundante ela será. Então, quanto mais nós pecarmos, nesta lógica, mais Deus vai demonstrar a sua graça. Então, Paulo pergunta, o que nós vamos dizer? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Jamais, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, aqui Paulo está dizendo, nós morremos para a escravidão do pecado. Nós morremos para o fato que um dia fomos escravos do pecado. Adiante ao verso 3 e observe o que ele diz. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Lembra-se a simbologia do batismo? Está ali diante um homem morto, um homem sem Cristo. Esse homem morto ele morre e é sepultado, e um novo homem ressuscita para uma nova vida. O batismo nas águas tem a simbologia da salvação. Sabe, o que nos ligava ao pecado e o que nos fazia viver no hábito do pecado? Este velho homem citado no verso 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele, nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aonde está o seu velho homem? Morto. Ele não existe mais. Você possui uma velha natureza, mas o velho homem morreu em Cristo. E o que significa que este velho homem tenha morrido em Cristo? Significa que a sua ligação, aqui diz, o corpo do pecado, o grupamento de todos os homens pecadores, você não pertence mais a este grupamento. Você não pertence mais ao corpo do pecado, mas a Bíblia diz que você pertence ao corpo da igreja. E como isso se manifesta? Vocês conhecem bem 2 Coríntios 5,17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Então, como nova criatura em Cristo, a Bíblia está dizendo, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, Deus tem nos dado esta grande oportunidade. Agora observe ainda em Romanos 6, os versos 11 e 12. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, entendo o que ele diz. Considerai-vos certamente mortos para o pecado. Sabe o que significa isso? Aceite a verdade. Você não é mais aquela pessoa que era antes de Cristo. Aceite a verdade. Você morreu para tudo aquilo que existia antes de você conhecer Cristo. E hoje você está vivo para Deus em Cristo Jesus. Sabe por que é importante dizer isso? Talvez o seu comportamento diante do pecado seja: olha, eu sou um crente novato ainda. Eu sou um crente muito novo na fé. Eu tenho talvez 2, 3, 5 anos de conversão. Eu ainda não aprendi a vencer o pecado como outros irmãos mais experientes já conseguiram. Então, vocês precisam ter paciência comigo. Irmãos, esse tipo de abordagem, ela não é bíblica e ela não é verdadeira. Porque o poder para vencermos o pecado foi nos dado no momento da nossa salvação. E um crente com um dia de vida pode ser tão santo como um crente que tenha 100 anos ao lado de Cristo. Porque a verdade é que não é a nossa força que venceu o pecado, mas aquilo que Cristo fez por nós. Então não há desculpa para isso. O verso 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Aqui é uma verdade preciosa. Eu e você, que já cremos em Cristo, Deus nos deu o poder de dizermos não ao pecado. Eu e você, que já fomos salvos por Cristo, que somos habitados pelo seu Espírito Santo, desde o momento da nossa salvação, Deus nos deu a possibilidade, Deus nos deu a oportunidade, Deus nos deu o grande poder de dizermos: não, eu não quero pecar. O homem incrédulo não tem isso, mas eu e você salvos, nós já temos. Ele diz claramente: não reine. O pecado não precisa reinar. Vocês não precisam mais obedecer aos seus desejos. O problema do pecado foi adequadamente solucionado em Jesus Cristo. Há um cântico que nós cantamos, eu creio que você lembra bem dele, e ele diz: a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim. Jesus Cristo nos deu isto, a vitória contra o pecado. Por isso o Evangelho não nos encoraja ao pecado, mas exige de nós a vitória que Jesus Cristo obteve na cruz do Calvário. Então, o primeiro pensamento que você precisa sair daqui desta noite é: eu não preciso obedecer ao pecado. Jesus Cristo já me libertou desta imunda escravidão. Agora, voltando a 1 João capítulo 2, há uma segunda questão ainda a ser dita. Então nós dissemos que estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém de nós pecar, o que fazer? E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Então a primeira coisa que percebemos aqui é que João, que escreveu esta carta, está reconhecendo que este problema do pecado permanece em nossa vida. Mas note uma coisa: isso não é razão para que você perca a coragem e o desejo de abandonar o pecado e de seguir o alvo da santidade. Ele está dizendo: sim, nós vamos continuar pecando, mas há solução para estas coisas. E qual é a solução? O ofício de Cristo, ele está dizendo, é suficiente para o nosso caso. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E aqui este advogado, esta palavra, que no grego é paráclitos, que é literalmente para é ao lado, kletos é chamado. Então, alguém convocado para o lado a fim de ajudar. Ela tem o sentido de ajudador, consolador, mediador, intercessor. E a tradução aqui, advogado, é o termo exatamente técnico para a palavra paráclitos, ou seja, um consolador. Então, o ofício aqui de Cristo como nosso representante e a sua identificação conosco é aquilo que o texto está dizendo.
E há algumas coisas aqui que eu quero ressaltar a você. Se Cristo é o ajudador, se Cristo é o consolador, se Cristo é o mediador, se Cristo é o advogado, primeiramente, de quem ele é advogado? Afinal, quem são as pessoas por quem Cristo advoga? Abra sua Bíblia comigo, eu vou ler 2 ou mais textos em Hebreus. Nós vamos olhar alguns textos importantes em Hebreus. Primeiro no capítulo 7, verso 25. Encontre Hebreus 7, 25. Note o que é dito a respeito disso. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A palavra interceder é um dos significados de advocacia, paráclitos, usado aqui. Então, de quem Jesus é o advogado? Hebreus 7, 25 diz: daqueles que por ele se chegam a Deus. Jesus é o advogado de todos aqueles que creram nele como seu substituto, como aquele que morreu no seu lugar, que deu a sua vida pelos seus pecados. Cristo é advogado unicamente daqueles que creem nele, daqueles que depositaram a sua confiança nele. Agora, de onde ou onde, qual é o lugar que Jesus Cristo exerce o seu ofício? 1 João diz, temos um advogado para com o Pai. Então, ainda em Hebreus, retorna ao capítulo 1, há algo importante ali a ser visto em Hebreus capítulo 1, principalmente no versículo de número 3. Note o que vai ser dito ali. Falando de Jesus Cristo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Em que lugar Jesus exerce o seu ofício de advogado em nosso favor? Ele faz isso junto de Deus, à destra de Deus, ao lado do trono de Deus. Então, irmãos, isso resulta no fato que nós temos um privilégio imenso. O nosso advogado está sentado ao lado do grande juiz. O nosso advogado tem a influência, o nosso advogado goza da comunhão com o justo juiz. Deus é o juiz de todos os homens. E o nosso advogado de defesa está sentado exatamente ao lado do grande juiz. Ou seja, isto é uma verdade que nos traz a confiança quanto ao ministério dele. Agora, qual é o resultado então desse ministério ou desse ofício de Cristo para com os crentes? A palavra paráclitos, como eu disse, ela cita alguém que é chamado ao lado, alguém que é convocado ao lado a fim de ajudar. Então aqui é preciso que compreendamos um fato. Nós fomos chamados a Deus pela obra de Cristo em nosso favor. Todos nós. Ele mesmo disse que ninguém chega ao Pai senão por mim. Foi dito sobre ele que nenhum outro há salvação. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. E ele nos levou à comunhão perfeita com o Pai. Ele nos levou a uma comunhão prazerosa, diária com o nosso Deus. Mas o pecado, nós sabemos, tem o poder de quebrar esta comunhão. Você já percebeu na sua vida quando o pecado quebrou a sua comunhão com Deus? Você, como crente, já sentiu o peso que o pecado tem na vida de um salvo? Como o pecado nos torna, nós que fomos chamados a uma vida abundante, a manifestar o fruto do Espírito, de alegria. O que o pecado nos faz? O pecado nos atordoa. O pecado nos tira a alegria. O pecado é um fardo tão pesado que é colocado sobre as nossas costas, que estamos carregando unicamente pela nossa vontade, porque 1 João 9 já nos deu a solução. O pecado é algo tão pesado sobre nós, que a partir de determinado tempo isso se torna visível.
O rosto alegre de um crente é mudado pelo peso, a imundícia do pecado na nossa vida. Mas sabe qual é um dos problemas principais quando nós permitimos o pecado na nossa vida? Vergonha. Nós passamos a ter vergonha disso. E a vergonha nos traz um outro problema. Nós queremos escondê-lo e nós não queremos tratá-lo. Se você entender isso sobre o pecado, você vai entender por que Jesus é nosso advogado. O pecado, ele trabalha na nossa mente, no nosso coração, nos dando N razões para não abandoná-lo, para não confessá-lo, para não deixá-lo. E se depender da nossa natureza pecaminosa, nós morremos em nosso pecado, mas não o abandonamos. Seja por vergonha, seja porque temos prazer nele, seja porque realmente Satanás tem nos prendido a ele, seja porque o mundo tem nos amarrado ao pecado, mas há N razões pelas quais um cristão pode não querer abandonar o seu pecado. Agora, eu disse que Paráclito, advogado, é aquele que é chamado ao lado para o quê? Para ajudar. E sabe o que então é este ministério de advocacia de Cristo em nosso favor? Este ministério de intercessão em nosso favor? É quando ele se coloca ao nosso lado para que esta nossa teimosia seja abandonada. E ele então nos ensina, nos fortalece e nos encoraja a abandonar o pecado. É isso que ele faz. Eu vou usar um exemplo com você. Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. O Senhor se refere assim a Pedro. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. O que Cristo fez por ele? Rogou, intercedeu. Paráclitos esteve ao lado dele. E foi por esta razão que Satanás não pôde destruí-lo. A razão que nos leva e a razão que age em nossos corações para que abandonemos o pecado é este ministério bendito de Jesus Cristo. Ou seja, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos dá o poder, que intercede por nós, para que o pecado seja vencido em nossa vida. E eu quero usar um exemplo aqui do Velho Testamento. Vocês lembram bem dele. Em Êxodo 17, o povo de Israel está batalhando contra os amalequitas. A luta se dá na campina, lá embaixo. Moisés está sobre o monte e ele observa o povo de Israel. Agora observe o verso 11 de Êxodo 17. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Lembram disso? Que interessante. E o texto diz que essas mãos de Moisés erguidas, intercedendo pelo povo. Então, quando as mãos estavam erguidas, o povo vencia. Mas já pela idade, pelo peso dos braços, os braços de Moisés se cansavam e ele os abaixava. Então, os amalequitas venciam. Então, você lembra o que aconteceu? 2 bondosos homens se colocaram um ao lado e outro ao outro lado. E eles seguravam as mãos de Moisés erguidas. Até quando? Até que o povo venceu completamente. Agora leia o que diz Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sabe qual é a verdade maravilhosa aqui? As mãos de Jesus Cristo, diferente das mãos de Moisés, elas nunca se baixam em teu favor. Nunca. E eu quero concluir colocando diante de você uma verdade, que, como eu comecei dizendo, ou ela é aceita pela fé, ou é desperdiçada e desprezada pela incredulidade. Você não precisa dizer-me, e a ninguém aqui, que o pecado tem obtido vitória aqui ou acolá. Isso também é uma verdade quanto à minha vida.
Neste mundo, isso ocorrerá constantemente. E por mais que lutemos e devemos continuar lutando, aqui ou acolá seremos enredados por Satanás, pelos nossos próprios desejos, pelo mundo, e ocorrerão atos pecaminosos. Você não precisa dizer-me, eu sei disso. E estes pecados, assim como a mim, também desanimam a sua vida. Eu sei do grande desânimo, porque também sou um pecador e entendo o que você passa quando o pecado se aloja em seu coração. O desânimo, a tristeza, o desejo, acima de tudo, de retornar ao lado de Cristo, a comunhão com Deus, mas enquanto o pecado ali permanece, parece que não temos forças para isso. Você não precisa me contar nenhuma parte dessa história, eu já a conheço pessoalmente, assim como todos vocês. Mas há uma verdade preciosa, que nós não precisamos ficar neste ambiente, não precisamos ficar nessa circunstância. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele intercede por nós. Basta que somente você leve o caso a Ele. Eu comecei perguntando, um advogado famoso é aquele que vence todos os júris que participa. Vence todas as causas, ganha todas as causas. Jesus também. Jesus jamais perdeu uma causa. Mas tem algo em Jesus Cristo que o diferencia de todos os outros advogados. Você conhece algum advogado que tenha sofrido a pena no lugar do seu cliente? Alguém? Algum advogado que tenha sofrido a pena, o seu cliente foi considerado culpado, foi condenado, e o advogado disse, olha, não precisa, eu vou sofrer a pena no seu lugar. Alguém conhece neste mundo advogado assim? Mas Jesus Cristo é um advogado tal, que ele sofreu a pena pelos seus. Ele é um advogado tão precioso, que a pena do pecado foi lançada sobre o advogado e não sobre o réu. Isso é maravilhoso. Jesus Cristo sofreu a pena no meu lugar. E mais do que isso, Ele não sofreu a minha pena somente, mas aqui no mundo Ele provou de todas as minhas fraquezas e dores. Então Ele sabe, por experiência própria, o que acontece comigo. Você tem um advogado diante de Deus. Um advogado para colocar-se ao teu lado, para interceder e te erguer. Basta que você clame por Ele. Você crê ou você se mantém incrédulo? Eu posso ir apenas até aqui, mas a escolha é sua. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.